Olá amigos, ao longo desta semana estivemos a ver problemas velhos, mas que não são tão velhos. No tempo de Pedro, Pedro deparou-se com alguns problemas dentro da sua igreja. Quando nós olhamos para a igreja cristã atual, ou até mesmo para a igreja adventista em particular, nós encontramos os mesmos problemas. Que problemas eram esses? Era o problema da perseguição, que era a perseguição física, daquilo que se falava logo no início do estudo desta lição. Por outro lado, eram os problemas criados dentro da própria igreja por aqueles que entravam, por aqueles que se queriam aproveitar. E esses são problemas que são recorrentes também. E Pedro preocupava-se com essas pessoas e quase que o seu desejo de se aproveitarem das situações e acabarem por destruir a nossa igreja. Os pecados que existiam naquele tempo, que eram trazidos para dentro da igreja, muitas vezes são os mesmos que nós encontramos hoje. O adultério, a luxúria, a ganância, a mentira. Eram coisas que existiam e são coisas que existem à nossa volta hoje também. E estas coisas faziam que muitas vezes os membros se perdessem, os membros se afastassem, os membros perdessem a vontade de frequentar a igreja e se afastassem completamente. E muitas vezes aqueles que tinham vindo de fora para dentro da igreja acabassem por retornar à sua vida de pecado. Pedro chama-lhes, compara-os o cão que volta ao seu vómito, ou a porca que depois de lavada volta para o lamaçal também. Tudo isto causado por estes falsos mestres, por estas falsas doutrinas dentro da igreja. E por outro lado também vimos que a lei nos ajuda a libertar-nos do pecado, que a lei nos ajuda a compreender a maldade, a profundidade, aquilo de mau que o pecado tem. E a lei traz-nos a liberdade de viver uma vida mais de harmonia com a vontade de Deus. Deus, através de Jesus, quer ajudar-nos a compreender esse grande amor e a sua verdadeira dimensão. E a dimensão é que todos se venham a salvar, que todos venham ao arrependimento. Tu és um convidado de Deus à salvação. Tu és um convidado de Deus a um dia viver ao lado de Jesus pela eternidade. Eu também, logicamente. Se eu não fosse, eu não estaria a dirigir-me aqui a ti desta maneira. Deus quer salvar-te. Deus quer salvar-me. Por isso Ele dá a sua vontade. Façamos a sua vontade e sejamos pessoas melhores e ajudemos a nossa igreja a crescer e a nossa igreja, quem sabe, a libertar-se muitas vezes dos problemas semelhantes aos problemas que Pedro tinha naquela altura.